Imagine um instante que poucos param para refletir, o momento em que a vida se despede do corpo, mas a alma se recusa a partir. Não é apenas a morte que chega, mas uma luta silenciosa, quase invisível, onde o medo se agarra ao último fio de existência. Padre Pio testemunhou essa batalha mais de uma vez, e em suas palavras sempre havia um peso, como se carregasse o peso de algo que poucos compreendem. Para ele, não se tratava de maldade, mas de terror. Um terror tão profundo que fazia a alma se prender ao corpo com uma força quase física, como se cada respiração fosse um último esforço para não cruzar o limiar. A maioria das pessoas acredita que morrer é simples, o coração para, os pulmões deixam de funcionar, e a alma se vai. Mas Padre Pio enxergava algo muito mais complexo. Nos últimos instantes, ele via uma resistência espiritual, uma luta interna, discreta mas intensa, que acontecia dentro daquele momento final. Certa noite, depois das orações da noite, ele estava sozinho na capela. As velas tremulavam suavemente, e o silêncio do mosteiro envolvia tudo. De repente, seus olhos se fixaram em um ponto acima do altar. Mais tarde, ele descreveria o que viu, uma alma sendo puxada em direção ao céu, enquanto outra força a segurava para baixo. Não era um castigo, mas um grito de medo. A pessoa estava morrendo, mas sua alma se recusava a atravessar o portal, como se algo a impedisse de dar o último passo. Padre Pio explicava que essa resistência acontecia porque, muitas vezes, a vida foi vivida sem paz, sem perdão, sem confiança. A alma teme enfrentar a verdade que espera do outro lado, e por isso se agarra à vida, mesmo quando ela já está se esvaindo. Ele comparava essa luta a um náufrago que se agarra a um barco que afunda, desesperado por mais um instante. Em suas visões, via almas pairando, trêmulas, implorando em silêncio por mais um segundo, mais um fôlego, mais uma chance. Essa batalha interna, dizia ele, podia causar um sofrimento imenso nas últimas horas. Não era dor física, mas uma angústia espiritual, a agonia de estar suspenso entre dois mundos. Em uma conversa com um irmão franciscano, ele descreveu como a alma clamava: "Deixe-me ficar, ainda não estou pronta." Enquanto isso, um anjo sussurrava: "Não tema, Deus o espera." Era como se uma corda invisível fosse puxada dos dois lados, de um, o medo, do outro, a confiança. Certa vez, Padre Pio foi chamado para rezar por um homem que agonizava em um hospital próximo ao mosteiro. Ao entrar no quarto, ele sentiu imediatamente a presença daquela luta. A alma já estava fora do corpo, mas ainda presa a ele pelo medo. O homem, contou o Padre Pio, estava cercado por sombras, não demônios, mas lembranças. Lembranças de escolhas que lamentava, palavras que nunca disse, perdões que nunca concedeu, momentos desperdiçados. Essas memórias pesavam sobre a alma, fazendo-a hesitar. Quando a respiração do homem começou a falhar, Padre Pio colocou a mão em sua testa e rezou uma Ave Maria. Naquele instante, ele disse ter sentido a alma estremecer, como alguém que chora ao reencontrar o amor. Era um amor suficiente para soltar. O que mais assusta a alma, segundo o Padre Pio, não é a morte em si, mas o confronto com a verdade. A ideia de se apresentar diante de Deus sem desculpas, sem ilusões, sem máscaras. Esse medo pode se transformar em uma espécie de paralisia espiritual. A alma quer subir, mas não consegue. Quer se entregar, mas não confia. Tenta permanecer viva, mesmo quando a vida já está se despedindo. Ele costumava dizer que algumas almas morrem duas vezes, primeiro no corpo, depois no medo. Mas nem todas as histórias terminam em desespero. Havia uma mulher na aldeia que levará uma vida difícil. Perderá a fé cedo, fechará o coração e carregava feridas que nunca compartilhou. Quando adoeceu gravemente, sua família chamou o Padre Pio. Ao entrar no quarto, ele logo percebeu a mesma batalha. A alma dela pairava perto do peito, tremeluzindo como uma vela que se recusa a apagar. Estava agarrada pelos dedos, como se não quisesse cair. Padre Pio rezou em silêncio, pedindo misericórdia a Deus. Então, falou em voz baixa, mas firme: "Filha, não lute contra aquele que a ama. Você não está indo para a escuridão." A família não ouviu nada de extraordinário, apenas um sacerdote oferecendo conforto. Mas Padre Pio revelaria depois que,
ao ouvir aquelas palavras, a alma finalmente afrouxou o aperto. Não porque tivesse compreendido tudo, mas porque sentiu-se amada. Talvez pela primeira vez em anos. Ele explicava que a luta da alma para permanecer viva quase sempre nasce de amores inacabados, feridas não cicatrizadas, relações não resolvidas, pecados não enfrentados, perdões não concedidos. A alma teme ver a verdade sem véus, mas a verdade que vem de Deus, dizia ele, nunca é cruel. Às vezes, a alma até tenta voltar para o corpo, não por rebeldia, mas por medo de ser exposta à luz pura. Padre Pio descreveu ter visto uma alma pressionando o peito de um moribundo, como alguém que se encosta a uma porta trancada, mas o corpo já não podia recebê-la. A separação já havia começado. Nessa hora, o anjo da guarda se torna essencial. Ele não arrasta a alma à força, pois isso violaria o livre-arbítrio. Em vez disso, a envolve, a sustenta e sussurra verdade sobre a misericórdia divina. Padre Pio dizia que, às vezes, conseguia ouvir esses sussurros: você é amado, você é perdoado, você não está sozinho. Quando uma alma finalmente se entrega, ele contava, uma paz profunda preenche o ambiente, como o silêncio que segue uma tempestade. Mas quando a alma continua lutando, o ar parece pesado, como se tremesse. Por isso, Padre Pio rezava com tanta intensidade pelos moribundos. Não para prolongar a vida, nem para abreviá-la, mas para ajudar a alma a se entregar com confiança, não com medo. Ele dizia, uma alma que luta contra a morte luta contra a misericórdia. Rezem para que ela possa repousar a cabeça em Deus como uma criança. Mas a história mais impressionante aconteceu certa tarde, quando ele rezava na sacristia. De repente, parou, segurando-se na borda da mesa. Um irmão franciscano correu até ele e perguntou o que estava vendo. Padre Pio sussurrou, uma alma lutando com todas as forças para ficar neste mundo. Tem medo de enfrentar Deus, mas não sabe que o rosto de Deus já está voltado para ela com amor. Ele viu a alma agarrada ao corpo como alguém que se pendura em um precipício, enquanto o céu a puxava com suavidade e paciência, e o medo a puxava com mais força. Padre Pio começou a rezar o terço em voz alta, devagar, com intenção. Contou que, enquanto as palavras Santa Maria, Mãe de Deus ecoavam no ambiente, algo se quebrou dentro daquela alma. Não com dor, mas com entrega. A alma soltou. E a luta terminou. Ele costumava dizer que a morte não é o fim da vida, mas o início de uma nova forma de existir, uma existência onde o amor não é mais limitado pelo tempo, pela carne ou pelo medo. O que assusta a alma não é deixar o corpo, mas acreditar que, ao fazê-lo, será abandonada. Por isso, Padre Pio ensinava que o momento da passagem não é um salto no escuro, mas um passo em direção a uma luz que já conhecemos, mesmo sem nos lembrarmos. A luz de quem nos criou, de quem nos sustenta em cada respiração, de quem nunca deixou de nos amar, mesmo quando nós esquecemos de amá-lo. Ele comparava a alma no instante da morte a uma criança que, depois de muito chorar, finalmente se aninha nos braços da mãe. Não há mais luta, não há mais resistência, apenas o alívio de saber que está segura. E assim como a criança não precisa entender como os braços da mãe a seguram para confiar neles, a alma não precisa compreender os mistérios de Deus para se entregar. Basta que ela se deixe ser amada. Padre Pio dizia que, nos últimos instantes, a alma vê não apenas sua vida, mas também o amor que a cercou sem que ela percebesse. Os gestos de bondade que ignorou, as orações que outros fizeram por ela, as vezes em que foi perdoada sem saber. E então, diante dessa verdade, o medo se dissolve, porque ela entende que nunca esteve sozinha. Mesmo nos momentos de maior solidão, Deus estava ali, como um pai que observa o filho dormir, esperando o momento certo para acolhê-lo. Ele contava que, em uma de suas visões, viu uma alma que havia vivido uma vida de aparente santidade, mas que, no momento da morte, tremia de terror. Não por causa dos pecados que havia cometido, mas por aqueles que havia deixado de cometer, as oportunidades de amar que desperdiçou, as palavras de consolo que guardou para si, os gestos de misericórdia que adiou. Padre Pio disse que essa alma lutava contra a ideia de que seu amor havia sido insuficiente. E foi então que ele compreendeu, o que mais pesa na hora da morte não são as faltas, mas o amor que não foi dado.
Por isso, ele insistia que a melhor preparação para a morte não é acumular boas obras, mas aprender a amar no presente. Ame hoje, ele dizia, porque amanhã pode ser tarde demais. Não se trata de viver com medo, mas com a consciência de que cada ato de amor é uma semente plantada no coração de Deus, que florescerá no momento certo. E quando a alma finalmente se rende, ela descobre que o que a esperava não era um juiz, mas um pai que já havia perdoado tudo antes mesmo que ela pedisse. Padre Pio também falava sobre a beleza da morte quando ela chega no tempo certo. Não como uma interrupção, mas como um cumprimento. Ele dizia que, assim como uma fruta madura cai da árvore sem esforço, a alma pronta para partir se desprende do corpo com naturalidade. Não há agonia, apenas a doçura de um ciclo que se completa. E nesse momento, ele afirmava, até mesmo os que ficam sentem uma paz inexplicável, como se o próprio ar da sala se enchesse de uma presença que não pode ser nomeada, mas que todos reconhecem. Ele costumava dizer que a morte não é o oposto da vida, mas sua plenitude. E que, quando uma alma finalmente se entrega, ela não perde nada, ela apenas descobre que o que sempre buscou estava dentro dela o tempo todo, o amor que não morre, a paz que não se abala, a luz que não se apaga. E então, como ele mesmo descreveu certa vez, a alma simplesmente se dissolve no amor, como um suspiro se dissolve no vento. A rendição. Para ele, a luta não era sinal da ira divina, mas a prova de quão profundamente a alma anseia pelo amor, sem saber ainda como alcançá-lo. A oração se tornava a ponte. Os anjos, os guias. Maria, o consolo. E Deus, o abraço que acolhe. E então, como quem revela um segredo guardado há séculos, ele resumia todo o mistério numa única frase: quando a alma deixa de resistir e se entrega ao divino, o céu não começa depois da morte, ele nasce ali mesmo, naquele instante.